Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos voltar à questão como os Estados Unidos, como uma grande potência econômica mundial. Tá? Então nós vamos voltar um pouquinho na história para entender esse processo, entender todo esse processo geopolítico, né, que acabou fazendo com que os Estados Unidos ele seja essa economia próspera e forte que ele é até os dias de hoje, ok? Então, se nós voltarmos a pensar no processo de industrialização dos Estados Unidos, nós vemos que ele tem uma característica industrial, de processo de industrialização muito antigo, porque ele pega lá, teve início lá no século XIX, com as características e ideias da industrialização que veio lá da Inglaterra, né? Então ele seguia a mesma linha de raciocínio da produção, da industrialização inglesa. Bom, ficou situado essa região industrial dos Estados Unidos, mais na região nordeste dos Estados Unidos, porque eles tinham uma outra vivência, uma outra noção, eles eram mais, eles tinham ideias mais liberais, né? Eles buscavam essa questão do trabalho assalariado, né? De tudo ser certinho, e eles buscavam essa questão do desenvolvimento da indústria. Então, essa região, ela ficou conhecida e sendo chamada como Manufacturing Belt, né? Então, o cinturão da industrialização dos Estados Unidos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre essas questões dos cinturões, né? Dos belts lá dos Estados Unidos, né? Bom, então, essa questão da hegemonia, né, dos Estados Unidos como uma grande economia não se deu também só por conta da industrialização, né? Teve todo aí um processo histórico, né? Ele teve um grande crescimento nos Estados Unidos no período entre guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, se nós pararmos para pensar a questão da Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos, nesse momento, com a Primeira Guerra Mundial, ele se torna forte porque a Europa ela acaba se tornando dependente de algumas questões por conta do processo de destruição que ocorreu na Europa, né? Então, ela precisou do sustento dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele produzia matéria-prima, produzia roupa, produzia alimentos e tudo e mandava para a Europa, né? Então, como os Estados Unidos ele se tornou um grande produtor para a Europa nesse período, foi uma época que nós podemos dizer que foi de muita riqueza e prosperidade para os Estados Unidos. Tá? Então, ele cresceu economicamente muito. Então, nesse período é que nós vamos ter o famoso American Way of Life, ou seja, né, o estilo de vida americano. Qual era esse estilo de vida americano? Como se produzia muito, se tinha muito dinheiro, se gastava muito. Então, para você fazer parte de um grupo social, você tinha que andar na moda, com as roupas de grife, com as roupas de moda, você tinha que estar antenado às tendências, tudo que estava acontecendo. Esse era o famoso estilo de vida americano, né? Então, nesse período entre guerras é onde que nós vamos ter aí o surgimento e a criação de diversas grifes mundiais que se tornaram famosas. Então, esse é um período de produção, de grande ascensão do desenvolvimento para os Estados Unidos. Então, nesse período, os Estados Unidos ele produzia loucamente, freneticamente, para o quê? Suprir o próprio Estados Unidos e suprir esses países da Europa que dependiam da mão de obra que saía dos Estados Unidos para lá, né? Porque eles estavam devastados por conta aí da questão da Primeira Guerra Mundial. Bom, então com esse processo de precisar, com essa ideia de ter que produzir muito, os Estados Unidos ele acaba aderindo à produção industrial do modelo chamado produção fordista, ou seja, eles precisavam ter um estoque e eles precisavam que esse processo de industrialização, de confecção de materiais
de roupas, de alimento, de armas, enfim, fosse tudo muito rápido, né? O modelo fordista, ele se desenvolve e cresce aí nos Estados Unidos em meados de 1909 e ele continua aí por mais algumas décadas, até 1920, a década de 1920. Ou seja, a produção em série. O que era essa produção em série? Eu vou ter os maquinários, as esteiras e eu vou ter a mão de obra humana, né, apertando parafuso. Então, a pessoa ficava ali fazendo o mesmo serviço repetitivo, produção em série. Então, chegava na minha frente, eu apertava o parafuso. Chegava no outro colega, ele embalava. Chegava no outro. Então, cada um tinha uma função dentro dessa esteira para essa produção em série, para que fosse uma produção mais rápida. Então, a fim de abastecer o próprio país e abastecer a questão também da Europa, né? Então, vocês podem ver bem essa questão da produção em série, do modelo fordista, naquele filme antigo do Charles Chaplin, em Tempos Modernos, tá? Ele é bem interessante, ele vem trazer bem essa questão desse período do processo aí de industrialização. Tem esse vídeo gratuitamente no YouTube e eu vou disponibilizar um link para vocês, inclusive, na nossa plataforma Teams, tá bom? E então essa questão dos trabalhos repetitivos e constantes que o pessoal da indústria acabava fazendo fez com que nós tivéssemos uma super especialização do trabalho, né? E com isso os salários desses operários eles eram mais reduzidos, porém o produto final também ele tinha um baixo custo, né? Então fazia com que todo mundo tivesse possibilidades de adquirir e comprar o material que produzia, porque ele saía inclusive com um baixo custo, né, dentro desse sistema. Bom, então esse foi um período de grande prosperidade e de muito consumo para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos ainda continuam ali, ó, produzindo freneticamente em série. Mas a Europa começou a se recuperar, né? E antes de dar continuidade, só uma curiosidade, né? Na época foi feito um levantamento que se a indústria parasse por uns 4, 5 meses direto nos Estados Unidos, o que eles tinham em estoque abasteceria o país da mesma forma e não faltaria. E ainda não faltaria, mesmo que a indústria parasse por 4, 5 meses. Para a gente ter noção do tamanho do estoque que essa produção em série ela acabou ocasionando no país, né? Bom, mas aí nós vamos ver a recuperação dos países da Europa. Os países da Europa se recuperando, o processo de industrialização da Europa crescendo novamente, fez com que eles parassem, né? Não tivessem mais para quem vender, não tinha mais como escoar esse produto. Mesmo eu vendendo esse produto, que foi o que aconteceu, os produtos que ficavam em estoque para não estragar, mesmo eu vendendo ele abaixo do valor. Então, os produtos chegaram a ser vendidos de forma que eu não pagar, eu não conseguia reverter para o custo que eu tive. E aí nós vamos ter o que foi chamado da crise da Bolsa de Nova York, em 1929, que quebrou os Estados Unidos e quebrou outros países. Nós vamos ver que vai ter um problema também nesse período da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós vamos ter problema aqui no Brasil com a questão do café, mas isso é uma outra história, né? Então, focando nos Estados Unidos, só para a gente ver que essa crise não afetou só os Estados Unidos, né? Acabou afetando outros países também. E aí nós vamos ter essa crise da Bolsa de Nova York em 1929, né? Muitos industriais da época começaram a quebrar, porque eles não recebiam a ponto de pagar o custo que ele teve. Bom, então, esse período nós vamos ter uma grande depressão, que foi uma grande pobreza, muita gente desempregada, mas aí nós vamos ter o governo de Franklin Roosevelt, né? E entre o período de 1933 e 1937, ele vai criar diversos programas, vai implementar diversos programas pelos Estados Unidos para que houvesse uma recuperação,
da sua economia. Então, esses programas ficaram conhecidos como New Deal, né? Então, o que acontece? O Estado ele começa a enxertar dentro da economia para que houvesse uma recuperação. Mas a crise realmente ela só vai passar na Segunda Guerra Mundial. Né? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos novamente ele volta a crescer, mas ele volta a crescer porque ele começa a entrar na fabricação bélica, ou seja, ele começa a produzir muitas armas, né? E aí, mais uma vez, os Estados Unidos ele volta a crescer e ter uma liderança econômica mundial, tá? Então, nesse período, ele tem uma certa liderança econômica e ele vai compartilhar com a Inglaterra. Então, assim, Inglaterra e Estados Unidos, nesse período aí da Segunda Guerra Mundial, eles ficam bem, né? Apesar que a Inglaterra ainda estava bem, não se comparava aos Estados Unidos, ok? Mas os Estados Unidos ele fica bem. E aí, nesse período, nós vamos ver que surge uma ameaça para os Estados Unidos, né? Chamada ameaça soviética, né? Então, ele precisa começar, os Estados Unidos, ele precisa se solidificar no seu processo de capitalismo global nessa época por conta da União Soviética. E aí nós vamos ter o famoso conferência, né? Conferência de Bretton Woods. Então, ela veio para afirmar os Estados Unidos como uma grande potência na economia mundial, né? Fazendo com que todas as transações nesse período comecem a ser em dólar, né? Até então eram em libras, enfim, ienes, se utilizavam outras moedas. Mas nessa conferência de Bretton Woods, as transações internacionais, elas passam, né, a ser em dólar. Então, assim faz com que os Estados Unidos tenham um poder econômico cada vez maior no processo de tomada de decisões, tá? E com isso, os Estados Unidos, ele propõe, né? Ele propõe a criação de duas agências. Uma é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, tá? Que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, também conhecido como Banco Mundial, tá? Então, o Banco Mundial, ele faz com que ele enxerta dinheiro em outros países para que esses países eles não tenham uma crise, né? E continuem se desenvolvendo. Agora, o FMI é um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Ele faz com que os países que já estejam na crise, que já tenham ficado mal nas pernas economicamente, ele enxerta dinheiro para que esses países eles saiam da crise, né? E aí faz com que esses países que você pegue dinheiro emprestado, seja do FMI, seja do Banco Mundial, você fica devendo para esse país e faz com que ele continue aí sendo forte na economia mundial, tá? Então, essas duas agências, FMI e BIRD, que é o Banco Mundial, eles são criações dos Estados Unidos para que ele se solidificasse através do capitalismo, tá? Bom, então, com a criação desses dois bancos, os Estados Unidos ele se solidifica geopoliticamente na economia mundial. Então, isso é para a gente ter noção dessa potência, né? Que acaba sendo aí os Estados Unidos. Bom, mas ainda os Estados Unidos tinham essa questão dessa ameaça soviética, né? E aí nós temos a questão da Europa ter passado por guerras e tudo mais. Aí os Estados Unidos, ele faz o quê? Ele lança o famoso Plano Marshall, ou seja, que era a ideia de garantir um financiamento para os países da Europa que continuavam, que eles precisavam se reerguer. Então, isso era uma forma de fazer com que esses países se tornassem ainda dependentes dos Estados Unidos, afastando, de certa forma, essa ameaça soviética, ou seja, né, era uma forma dos Estados Unidos ele ter alguns aliados aí pro lado dele, tá bom?
Então, obviamente, né, que se a gente parar para pensar, lembrar lá da questão da Guerra Fria, da bipolaridade do mundo, né, que era os Estados Unidos e a União Soviética, foi nesse período todo que acaba surgindo, né, e os Estados Unidos ele se coloca como uma grande potência, e aí em 1991, se desfaz a União Soviética, e com isso aí surge a nova ordem mundial que a gente já viu anteriormente em outra aula, tá bom? Então, os Estados Unidos, ele fez o quê? Ele permanece firme e desenvolvido, tanto através do seu processo de industrialização, quanto através da agropecuária, né? Então, agora um outro momento, a agropecuária ela é extremamente importante para os Estados Unidos. Essa a organização agropecuária dos Estados Unidos, ela é baseada em subsídios agrícolas, né? Então, os Estados Unidos, ele incentiva muito a produção agropecuária, uma vez que a questão da alimentação para o país, ela é estratégica, tá? Diferente do nosso país, que nós temos terras que são muito férteis, e aqui no nosso país é conhecido porque tudo que se planta aqui é próspero, dá em abundância. Nos Estados Unidos, pela questão do seu território, não. Então, essa questão da alimentação, ela é totalmente estratégica, desenvolvida. Então, eles investem muito nessa questão da agropecuária, né? Então, isso acaba fazendo com que os Estados Unidos, por ser um país economicamente bem desenvolvido, ele tenha um dos maiores PIBs do mundo, né? E aí nós vamos entender que como essa parte da agricultura, ela influencia bastante na economia. Então, eles tomam bastante cuidado com essa questão da agricultura para não se perder, né? Então, os Estados Unidos, ele tem uma sua própria característica. Então, ele tem o que nós podemos chamar da parte especializada, que ele divide a agricultura em segmentos, né? Então, aí é o que nós vamos chamar e ver os belts, né? O que são esses belts? Cinturões. Então, ele divide a sua agricultura em cinturões, que eu vou falar daqui a pouco, que é o cinturão do milho, o cinturão do algodão e por aí vai, né? Então, ele busca especializar a sua agricultura, segmentar, né, nesses cinturões, tá? Ela é mecanizada, então a gente tem que lembrar bem, tem essas 3 características, porque eu tô enfatizando isso, porque isso cai em vestibular, Estados Unidos cai sempre em vestibular, em Enem, tá? Então, essa questão da agricultura, ela é especializada, ou seja, ele divide algumas regiões do país em segmentos, em belts, ela é altamente mecanizada. Os Estados Unidos, ele investe pesado nessa questão de maquinários agrícolas, seja para semeadura, para extração, enfim, maquinários altamente tecnológicos e desenvolvidos, tá? E ele também investe muito na questão dos insumos agrícolas. Nós não vamos entrar aí na questão se é positivo ou negativo, porque a nossa questão é a geopolítica, né? Então, ele investe muito nessa questão de herbicidas, de pesticidas, de agrotóxicos. Eles trabalham muito com essa questão dos organismos geneticamente modificados, né? Os OMGs, ou seja, os produtos transgênicos, tá bom? Eles trabalham muito com isso. E isso eles usam para diminuir o que? As perdas da produção, tá? Então, toda essa questão de herbicida, pesticida, eles usam com essa função, tá bom? E então, a agricultura, ela é muito muito incentivada e produtiva nos Estados Unidos economicamente, para colocar ele num patamar bacana, tá? Bom, então vamos lá, os principais belts dos Estados Unidos, que são os principais cinturões, essa divisão que eles acabam instituindo
tanto para a parte da agricultura quanto da indústria que eu vou falar na sequência, tá bom? Então, tem o belt do trigo, que é conhecido como Heat Belt, né? Então, fica mais nessa região norte dos Estados Unidos, que faz fronteira, inclusive, com o Canadá. E o trigo lá, ele é muito importante dentro da economia. E eles têm 2 colheitas no ano. Como esse cinturão dos Estados Unidos, do trigo, eles têm a cultura da primavera, que eles chamam do trigo, que fica mais bem próximo à região norte, já fronteiriça ali com o Canadá, e eles também têm a colheita de inverno, que fica mais para a parte sul, tá? Então, eles têm essa questão do trigo forte e essas 2 colheitas no ano, tá? Nós vamos ter o belt do milho, o cinturão do milho, ou seja, o corn belt, tá? Fica na porção mais central dos Estados Unidos e chega próximo ali à região dos lagos dos Estados Unidos. Então, o milho para eles, ele é muito importante na economia dos Estados Unidos. Claro que além da alimentação, porque eles usam muito essa questão de cereais e tudo é muito forte, é parte da cultura deles, né? Então, fora essa questão da alimentação, que eles usam milho para alimentação, eles usam milho também para a produção de etanol nos Estados Unidos, né? Então, o etanol deles é utilizado, é feito à base do milho, fora que eles misturam também com a gasolina, enfim, né? Então, essa questão do milho é muito importante para a economia deles, até por conta dos combustíveis, tá bom? Eles vão ter o cinturão do algodão, né? Que é o cotton belt, né? Aí nós vamos ter a parte sul dos Estados Unidos ainda, ela é muito forte nessa questão do algodão. Até hoje existem fazendas importantes nessa região, mas assim, existiu guerras, assim, brigas entre eles lá dentro nos Estados Unidos mesmo, porque nesse período do surgimento da importância do belt do algodão, né, do cotton belt, esse cinturão, nós tínhamos a parte norte do país, que é essa questão mais liberal, que queria trabalhar com a questão assalariada, tudo bonitinho, para quem trabalhava nessas fazendas, e nós tínhamos as fazendas do sul. As fazendas do sul, elas eram escravocratas, elas trabalhavam mais com essa questão dos escravos, eles defendiam a mão de obra escrava, tá? Essa questão do sul do país. Mas até hoje a grande produção de algodão é no sul do país. E aí, só para vocês terem uma noção dessa questão das fazendas de algodão, existe um trecho do filme 12 anos de escravidão, que quem tiver oportunidade de assistir, né, que mostra bem essa questão escravocrata dos Estados Unidos e as fazendas de algodão, né, dos Cotton Belts, a região dos Cotton Belts dos Estados Unidos, tá bom? Bom, nós vamos ter o cinturão dos cítricos, que é chamado de Fruit Belt, né, fica no extremo sul dos Estados Unidos, e o principal cultivo deles é a laranja, tá? Apesar deles serem grandes produtores de laranja, ainda eles importam muita laranja aqui do Brasil, né? As melhores safras de laranja aqui do Brasil vão para os Estados Unidos, porque também é um hábito da alimentação deles, né? Essa questão do suco de laranja. Tanto que essa região da Flórida, que tem grandes produções de laranja, eles chamam de Orange State, né? O estado da laranja é bem conhecido por conta disso, tá bom? Então, é o cinturão aí do Fruit Belt, que é de cítricos, tá? Mas o forte é a laranja. Eles têm outros cítricos, mas o forte é a laranja. Nós vamos ter o cinturão do Daily Belt, que é o cinturão dos laticínios, que fica nas regiões dos lagos dos Estados Unidos. É uma região que é densamente povoada, tá? Então, e até uma região que foi o processo de industrialização que expandiu primeiramente. Nessa região, nós vamos ter... faz fronteira ali com o Canadá, nós vamos ter Detroit, Chicago,
nessa região. Então, são grandes centros urbanos que nós vamos ter, e essa região dos belts, dos laticínios, se estende, vai por Nova York, Nova Jersey, Boston, pega toda aquela região, tá? E nessa região é onde nós temos a pecuária extensiva. Só que assim, não é gado de corte lá, né? É o gado leiteiro, por isso que é a região dos laticínios. Então, o gado lá, eles são criados à base de ração e eles são confinados, porque não tem grandes pastagens, tá? Então, também tem essa característica. E aí, nessa região também, nós vamos ter o que eles chamam de Green Belt, o cinturão verde, onde tem toda a parte de hortifruti, né? É mais a parte de horticultura, né, do que de fruticultura. Então, onde nós vamos ter grandes plantações de tomates, de verduras, né, de vários vegetais, fica nessa também região do Green Belt, que acaba se misturando aí com o Daily Belt, que é a região dos laticínios, né? Então, isso é totalmente estratégico dentro dos Estados Unidos, porque a grande parte das cidades que são mais populosas, elas ficam nessa região do Green Belt e do Daily Belt, que é o cinturão do laticínios, tá bom? E aí nós vamos ter o cinturão seco, que eles chamam, né? Que é o Drought Belt, que é a parte da fruticultura irrigada dos Estados Unidos, né? Que fica, essa região, ela fica mais ali na parte da Califórnia, que é uma região mais seca, que não tem tanta irrigação, né? Então, eles usam todo um processo de irrigação através de máquinas, né? Para conseguir ter o plantio, tá? Então, a agricultura, ela é muito importante para os Estados Unidos, é totalmente estratégica para que eles consigam manter aí a sua hegemonia, tá bom? E aí nós vamos entrar na parte dos belts da indústria. Então, ele se divide em dois momentos, eles chamam de Manufacturing Belt, né? Ou seja, a antiga industrialização dos Estados Unidos, e a Sun Belt, né, que é a parte nova, que é a parte do sol, que a gente já vai falar, dos Estados Unidos, tá? Então, tem essas duas grandes regiões. Então, a Manufacturing Belt fica ali na região nordeste dos Estados Unidos, região dos lagos, é onde fica concentrada as indústrias tradicionais, ou seja, as indústrias de base, de aço, da siderurgia pesada, né? E as grandes indústrias automobilísticas do país também ficam situadas nessa região do Manufacturing Belt, ok? Onde nós vamos ter grandes empresas como Ford, General Motors, a Chrysler, elas ficam todas nessa região que compreende principalmente Detroit. E aí, nesse entorno, nós vamos ter a famosa Indianápolis, onde tem grandes corridas até hoje, nessa região de Indianápolis, nos Estados Unidos, tá? Então, forte ali, essa parte da indústria pesada, a indústria de base, né? Siderurgia e automobilística, tá? Que fica nessa região do Manufacturing Belt, né? Ou seja, o cinturão da manufatura, cinturão da industrialização antiga aí dos Estados Unidos, tá? Bom, na década de 60, 70 aproximadamente, se teve uma crise nessa região, porque eles começaram, o governo, para desenvolver outras regiões dos Estados Unidos, porque lembrando, né, onde chega a indústria, a localidade, ela se desenvolve, ela cresce, tá? Então, houveram incentivos fiscais para que essas indústrias, algumas acabassem se mudando, indo para outros locais, né, para ver essa movimentação, esse crescimento. Então, houve esse incentivo fiscal. E por um tempo, essa região do Manufacturing Belt ficou conhecida como Rust Belt, né, o lugar da ferrugem. Mas isso não pegou, porque até hoje é bem conhecida aí como a região da industrialização antiga dos Estados Unidos, tá? Então, o que mais? Vamos lá. E pra gente encerrar, né, a questão do Sun Belt.
É outra área da indústria, né, que surge devido aos avanços tecnológicos, tá? Então, é o Cinturão do Sol, conhecido como Cinturão do Sol. Fica entre a costa do Pacífico e Sul, né? Então, essa região do Sunbelt é onde está ligada as indústrias da tecnologia, inovadoras, da comunicação, da informática, aeroespacial, biotecnologia, comunicação, tá? Então, é onde surgem os polos tecnológicos. O mais conhecido nessa região é o famoso Vale do Silício, ok? Então, dentro dos cinturões da parte da industrialização, se divide nesses dois momentos. A indústria antiga, Manufacturing Belt, e o novo avanço tecnológico, que é o Sunbelt, que é o Cinturão do Sol, onde está toda essa parte nova, abarcou toda essa parte nova da tecnologia dos Estados Unidos, tá? Então aí é um apanhado geral para buscarmos entender a hegemonia econômica e mundial dos Estados Unidos, né? Como se deu todo esse processo e esse crescimento, tá bom? Pessoal, estarei online o tempo inteiro para tirar dúvidas de vocês. É só chamar aí no chat e nós tiraremos as dúvidas, tá bom, turma? Um beijãozão aí para vocês e até breve.